o escribismo cresce, o movimento puritano dos fariseus crescem, e nós não podemos dizer que todo fariseu era um hipócrita, apesar de que o grande movimento de oposição a Jesus veio pela religião. E nós encontramos Jesus em Mateus 23 chamando os escribas e fariseus de hipócritas. Mas a princípio foi um movimento de tentar demover aquele povo da helenização da fé e trazê-los de volta à lei. Obviamente, com o passar do tempo, a religião cria outras formas e isso acaba acontecendo de haver perseguição contra Jesus de dentro da própria fé, de dentro da própria religião. Nós não sabemos exatamente em que momento isso aqui acontece, porque João não escreve o seu evangelho em ordem cronológica. Ele escreve na ordem que ele quer demonstrar para nós quem é Jesus. Mas é provável que Nicodemos tenha ido buscar a Jesus pelo fato de que ele queria mesmo conhecer. Há quem diga, não, ele foi de noite para que ninguém visse. Ok, mas também eles tinham as suas atividades e era comum os encontros acontecerem à noite. Quando Nicodemos chega para Jesus, ele diz assim, Rabi, chama ele de mestre. E Jesus não havia crescido dentro das escolas de ensino dos mestres da época, dos escribas e fariseus, o movimento rabínico da época. Mas ele chama ele de mestre e diz assim, nós sabemos que você é da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, a não ser que Deus não esteja com ele. Esse sabemos, reconhecemos, no plural, pode ser que ele estivesse dizendo entre ele e Jesus, nós dois aqui sabemos que você é mestre. Mas é bem provável que Nicodemos tivesse sido enviado por alguém. E ele dissesse, nós sabemos, nós entendemos que você é um mestre. Porque ninguém pode fazer esses sinais, a não ser que Deus esteja com ele. E há um detalhe interessante aqui. É que quando a gente faz a tradução, nós percebemos ou sabemos que você é mestre. Na verdade, o verbo aqui é o verbo eido, é o verbo ver. É como se ele dissesse, a gente está vendo que você é um mestre da parte de Deus por causa dos sinais, por conta dos sinais que você faz. Nós estamos enxergando o que está acontecendo aqui com você. Faz muita diferença, Zé? Faz por conta do segundo texto, do versículo seguinte, que Jesus diz, em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós estamos percebendo e enxergando os sinais que você faz. E estamos percebendo e enxergando que Deus deve estar com você. E Jesus diz para ele, mas eu te digo em verdade, que se você não nascer de novo, você não vai ver a coisa mais importante. Você não vai ver o reino de Deus. E aqui tem algo muito profundo para nós. Nós falamos a semana passada sobre Jesus transformar a água em vinho. E por quantas vezes nós ouvimos pregações que colocam o sinal como a coisa mais importante daquele dia, e o sinal foi só um detalhe, foi uma parábola. Ele estava falando sobre o seu sangue, estava falando sobre as talhas da purificação, sobre a verdadeira purificação e sobre quem ele era, e sobre a sua obra redentora. Essa é a coisa mais importante daquela mensagem, da transformação da água em vinho. Mas muita gente está preocupada qual sinal aconteceu e que tipo de elemento místico eu posso aplicar aqui para reproduzir sinais. E Jesus está dizendo para Nicodemos, como até continuação do que nós estudamos, você está preso e enxergando alguma coisa que não é o que você deveria ver. Você está preocupado com os sinais. Você acha que Deus está comigo porque você está vendo sinais? Você não entendeu quem eu sou. Nós corremos o risco de tratar Jesus como um fazedor de milagres, e não como filho de Deus. Nós corremos o risco de enxergar os sinais, de vivermos em torno dos sinais e não enxergarmos o reino. Esse é um risco que nós temos.